O isolamento pode atingir também a vida de pessoas que vivem no meio da multidão. O quadro se complica ainda mais quando a privação envolve o isolamento físico, longe de tudo e de todos. Nestas condições, a ajuda humanitária é necessária, ou mais problemas sociais serão acarretados. Uma diretriz nacional une o saber acadêmico da medicina com o atendimento ao público encarcerado, para estimular formação humanística e ética. Com foco nessa formação, desde outubro de 2018, a Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, FCM, introduz na rotina dos alunos atividades regulares na Penitenciária Feminina de Campinas e na Unidade Andorinhas da Fundação Casa. A partir de um projeto desenvolvido em parceria com o Ministério Público, a Administração Prisional e os próprios educandos. Em 2014, foi instituída pela Portaria 1082 do Ministério da Saúde a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Adolescentes Privados de Liberdade, em cumprimento de internação provisória e medida de semi-liberdade. E eu, então, instaurei um inquérito civil para tentar implantar em Campinas a política nacional. Nós conseguimos, acho que as negociações perduraram por 2 anos, porque foram avanços e retrocessos, mas nós conseguimos enfrentar todas as barreiras e conseguimos o convênio, o projeto piloto, e ele vem para não substituir a rede de atenção básica, né, rede pública, mas para complementar. Essa possibilidade que a gente teve de 2017, 2018, conseguir formular uma nova exposição dos alunos a essa experiência de trabalho com populações que a gente tem chamado negligenciadas socialmente, né? E também do ponto de vista de atenção à saúde. Nós começamos a discutir isso com a diretoria da faculdade e entendemos que era uma oportunidade grande de atender as diretrizes, levar os alunos a ter contato com essa realidade, entendendo que a realidade é transformadora, então que o convívio desses alunos com essas populações ia impactar esses alunos e ajudá-los a refletir sobre a importância da atenção à saúde dessas populações, mas muito além disso, a importância de reconhecer um paciente internado como um indivíduo que tem a sua própria história, tem a sua autonomia também, um indivíduo que é atendido num pronto-socorro, um indivíduo que é atendido numa unidade básica. Todos igualmente têm as suas características, as suas histórias, têm as suas necessidades e cada uma é particular. E não adianta a gente querer generalizar a atenção à saúde, massificar, não. Para cada paciente a gente precisa dar a devida orientação. As experiências no atendimento dessas populações são pontuais e promovem transformação na vida dos alunos, funcionários da unidade prisional, professores e educandos. E assim, a gente só tem a agradecer. Eu sei que isso traz um benefício de formação. Eu mudei, né, vou fazer um depoimento, eu mudei muito, sendo promotora da infância, porque ela possibilita um contato humano que nas outras áreas do direito você não tem, né? Você é promotora criminal, o réu está lá, você só fala, você não tem um contato humano. E na promotoria da infância, eu mudei como pessoa por causa do contato e vocês vão mudar porque o contato humano é muito rico. Eu sou da área de humanas, eu sou professor de história, né, na minha formação. E depois que eu adentrei a Fundação Casa, muitas outras coisas ela mudou na minha vida em relação ao ser humano. Sobre os benefícios dessa parceria, tanto com a Fundação Casa quanto com a Penitenciária Feminina, que vão desde a nossa formação pessoal, né, de conhecer esses lugares que a gente não tem muita oportunidade de conhecer durante a graduação e durante a vida, né, e quanto à assistência que a gente faz nesses lugares, né, mas também dá atenção especial para a questão de um dos pontos que compõe o tripé da universidade pública, né, que é a questão da extensão, que muitas vezes é deixada de lado. Uma das principais importâncias que tem esse projeto, essa parceria, é tentar trabalhar também tanto na área da saúde quanto nas outras áreas. Por exemplo, aqui na Unicamp a gente tem vários cursos como letras, engenharia, arquitetura, artes, né, que a gente poderia estar vendo de levar esse
fazer o projeto de extensão da universidade pública acontecer. Uma coisa assim que a gente tem defendido, que a gente amplie a partir dessa entrada assistencial na saúde, que a gente consiga promover outras ações que na verdade são defesa da vida. Principalmente ações relacionadas à cultura, à arte, à educação. Acho que são necessidades humanas, né? São campos de conhecimento, de práticas que se dão a partir dos valores superiores do ser humano. O papel que a Unicamp cumpre aqui é mostrar, né, além de prover essa assistência em saúde, mostrar que muitos desses problemas que juntos todos culminaram na chegada desses meninos aqui, muitos desses problemas têm tratamento, né? Tem solução, né? Que dentro de um contexto que envolva não só saúde, mas envolva educação, envolva assistência social, né? Dentro desse contexto, haja de fato uma reinserção e a gente não fique enxugando o gelo, né? Eu acho que é um pouco esse cenário que a gente da Unicamp vem trazer aqui. É um momento que a gente tem essa oportunidade de conhecer a pessoa que está reclusa. Acho que a maioria daqui ninguém nunca precisou visitar alguém nessa situação ou nunca teve nem em atendimento pessoas nessa condição, né? O importante é esse olhar diferente que a gente criou, de ver como faz diferença a história pessoal do paciente, né? Onde que ele está inserido, quem é a família dele, de onde ele veio e para onde ele pensa em ir. Todas essas são ferramentas que agregam para a gente, não só do ponto de vista humanizador, isso é uma coisa que não deve ser tirada e realmente é imprescindível, mas pensar que também, além disso, essas oportunidades fornecem para a gente como um conhecimento técnico que é diferenciado. Então, eu acho que esse é um ponto a ser levantado, que eu agradeço bastante pelo estágio. Particularmente para mim, eu acho que me deu muito essa possibilidade de enxergar uma realidade que eu não tinha muito contato, né? Eu acho que como uma pessoa, parte de uma universidade, de alguém que está aprendendo ainda com a vida, é algo que me acrescentou muito, né? E realmente acho que é uma situação em que a gente, por meio do serviço médico, de alguma forma a gente está representando uma classe, né, de médicos, uma classe de universitários, de levar um cuidado para essas pessoas, né? Eu acho que acima de qualquer condição daquele indivíduo, a gente está lá para cuidar da pessoa. Então, acho que pode ser que seja uma das únicas consultas médicas daquele indivíduo, pode ser que seja um dos únicos meios deles se sentirem cuidados, né, por um grupo que talvez sejam muito distantes da realidade deles, né? Eu acho que esse acesso, essa ponte, não é qualquer um que vai conseguir, né? Eu agradeço muito essa oportunidade. Acho que me abriu muito a visão, então aprendi muito com isso. E acho que a gente tem muito ainda que aprender, muito que melhorar. E uma coisa legal é que, como está só a gente e o paciente, a gente é forçado a desconstruir muitos preconceitos, a construir um vínculo e lembrar que, além de qualquer condição, independente do que a pessoa fez para estar lá, ela é um ser humano, né? Então, e não tem ninguém nesse mundo que nega cuidado, não tem ninguém nesse mundo que vai negar um ato, um gesto de amor, assim, sabe? Então, eu acho que quando a gente relembra essa humanidade que existe dentro da gente, tipo, não tem ninguém que possa recusar isso. Eu acho que isso é muito bonito e é algo que me faz ver que a gente pode fazer diferença na vida de alguém, nem se for um interno ou um residente ou um médico formado, né? E eu acho que essa é a nossa filosofia aqui. Quando eu vejo a fala, né, do Ministério Público trazendo um retorno positivo, os alunos percebendo exatamente o que a gente quer que eles percebam, né, que as pessoas têm necessidades e têm autonomia nessas necessidades também, os atendidos, né, os assistidos também percebendo que eles têm necessidades que eles nem sabiam que tinham. Como a política de atenção integral do adolescente em medida de privação de liberdade traz a essência do SUS, né? Assim, ela traz como o SUS ele olha essa atenção integral, essa perspectiva de que a pessoa ela não é
só, né, uma doença e que o cuidado deve se dar em rede, para articular a universidade, rede pública e fundação de uma maneira como a gente tem feito aqui. A princípio, né, para nós da Fundação do Centro, onde nós estamos recebendo esse projeto, é notório a calma da ansiedade dos alunos em relação à saúde. Então, assim, né, aquela demanda que existia de queixas e tudo mais, ela diminuiu significativamente. Então, esse trabalho, ele trouxe uma segurança para esse menino. Ele trouxe uma segurança para esse adolescente, que ele, de alguma forma, ele sabe que na segunda-feira vai ter alguém para atender alguma queixa, alguma demanda dele. A gente consegue levar para esses lugares olhares diversos sobre, né, é o que a gente sempre comenta, né, que da não necessidade da sobrepena, né, eles já estão cumprindo lá medidas, né, na cadeia estão cumprindo penas e o quanto a gente tem que trabalhar para que essa pena não seja extremada, não seja maximizada, não seja associada a penas que não necessitam acontecer, como o acesso da saúde. Quando você vai para um espaço desse, você fica imaginando que você está cuidando de preso ou de mendigo num primeiro momento, você vai entrar em contato. Mas a partir do momento que ele tem uma queixa, uma demanda, aquilo lá já se transforma num paciente e você começa a ver a potência de alguém que cuida, estabelecer essa relação de confiança do outro, que queixa, reclama, tem alguma questão, e as possibilidades que você tem, que às vezes nem são grandes, mas está colocado nesse momento que é com você, para você que ele contou. E você começa a captar, eu imagino, um aluno de 4º ano, o que será que eu tenho de elementos? Então eu tenho o elemento da anamnese, do exame, ainda timidamente, mas consigo ter o meu tempo e a minha atenção para com essa pessoa. Isso já é um recurso que para ela é válido, né, super precioso, e para você é um exercício, né? Eu não sei cuidar de, por exemplo, pessoas na rua em geral, mas essa que está na minha frente, que tem uma questão e que me traz essa questão e que eu vou buscando essas minhas ferramentas, eu acho que vai trazendo essa possibilidade de que em outras situações, que vão ser no hospital, vão ser no pronto-socorro, vão ser na rua, o que seja, vai me suscitar essa possibilidade, né? Quer dizer, algumas ferramentas eu tenho que podem nem ser as mais adequadas, mas são as da possibilidade de encontrar a queixa, a necessidade dele com as minhas possibilidades. E aí a gente começa a desmontar preconceitos que a gente tem, e isso é a forma que a gente encontrou de fazer um matriciamento vivo. Acho que é isso. E os resultados são muito bons. Acho que não significa que todos vão trabalhar dentro dessa população, mas em algum momento da vida de vocês vão encontrar essa população. Sejam elas na rua, na casa de vocês, ou mesmo no consultório, no centro de saúde. E acho que a penitenciária se beneficiou de diferentes formas, né? Não só no atendimento individual, mas quando a gente entra numa instituição com o profissional de saúde, principalmente sanitarista que eu sou, a gente vai percebendo quais são as anormalidades ou aquelas situações que podem provocar doença, né? E uma delas, além de questões sanitárias, que a gente pôde dar opinião e que foram sanadas, mas uma delas era muito importante, a questão da alimentação. Então isso foi interessante, esse processo que os alunos das diferentes turmas foram vivendo com a gente, batalhando com a gente. Quer dizer, são melhorias que a presença da universidade pode trazer em diferentes formas de atuação. E aí é muito interessante porque eles refletem sobre esses cenários, né, na penitenciária feminina, na Fundação Casa e no consultório na rua, mas também sobre a própria prática no hospital de clínicas, no CAISM, no pronto-socorro, compreendendo que
que quando a gente é um profissional de saúde, a gente tem que se esforçar para oferecer o nosso melhor trabalho. Nesse esforço, nesse diálogo e nessa construção conjunta com o Ministério Público, com a diretoria da penitenciária, nós possibilitamos então que esses alunos, um período na semana, todos os 120 alunos então do curso médico da Unicamp. Isso é importante a gente lembrar, quer dizer, não é um grupo pequeno, não é um grupo de voluntários, não. Todos os alunos curricularmente passaram a ter contato com internos da Fundação Casa, com detentas do presídio feminino e com a população de rua no consultório na rua. Então eles têm 4 períodos, períodos semanais, durante 3 semanas, em que eles têm atividades práticas com essas populações, e 3 sextas-feiras em que eles discutem aspectos sobre a saúde dessas populações. E, para além disso, uma oportunidade de refletir sobre a experiência que tiveram. E essa reflexão é um momento em que, para muitos dos alunos, eles se dão conta do benefício que tiveram. E essa era uma das habilidades que a gente esperava conseguir também, propiciar ocasião, oportunidade para compartilhamento de experiências clínicas, entendendo que a partir do caso clínico atendido, ou a partir da experiência que tiveram, daquilo que ouviram de um interno da Fundação Casa, de uma presidiária, de um morador de rua, a possibilidade de, falando disso com os colegas, construir com o outro a sua própria formação, desenvolver ferramentas que vão ser importantes não apenas para a atuação médica dele enquanto profissional da saúde, mas que vão ser importantes para os colegas, para a população, ferramentas que vão desenvolver a sua cidadania. É uma população diferente de tudo que a gente já teve contato antes na graduação, tem demandas que são muito parecidas com a população, mas num ambiente completamente diferente. Eu espero poder aprender o que a gente consegue fazer com o que a gente tem aqui de recurso, o que a gente tem de limitação, de infraestrutura, de material. E eu espero poder sair preparada daqui para lidar com esse tipo de situação. A Fundação Casa, juntamente com a Unicamp, nessa parceria nova que se surgiu e aconteceu, foi de grande avanço, né? Que tem tido um peso significativo no atendimento a esses adolescentes, né? Aquelas demandas de saúde que geralmente eram encaminhadas para a rede, a Unicamp tem tratado, tem acolhido esses adolescentes, né? Nós vemos resultados muito significativos. Isso tem melhorado na autoestima desses adolescentes. Quando nós conversamos para saber com ele como que está esse atendimento, esse tratamento, eles nos trazem uma grande satisfação, melhora a autoestima dele e tem um trabalho especializado, né, qualificado, que trouxe um grande amparo na aplicação da medida socioeducativa. Com o convênio da Unicamp, a gente conseguiu diminuir essas queixas de enfermagem, né? Trouxe uma segurança na questão do atendimento da enfermagem para os adolescentes. Eu concordo de que a gente não deve substituir, né, toda a possibilidade do sistema de saúde cuidar dessas populações. Mas a gente agrega uma questão a mais, traz discussões, traz o olhar da universidade, né, e a qualidade que ela tem que trazer, e de quebra também faz a formação de profissionais, eu considero melhores, aptos para trabalhar em qualquer cenário social, compreendendo que quando a gente é um profissional de saúde, a gente tem que se esforçar para oferecer o nosso melhor trabalho. Eu acho que é essa a experiência que eles têm tido nesses cenários, né? A possibilidade de oferecerem o melhor trabalho que um clínico pode levar para essas diferentes situações, né?
E acho que eles perceberam a necessidade de se colocarem dessa forma frente à profissão, né? De não esperarem que o outro faça. Eu é que vou oferecer o melhor trabalho que essa pessoa pode ter. E é interessante o feedback que a gente tem lá na penitenciária feminina é de consultas inesquecíveis com os alunos e as alunas. Isso tem sido muito marcante para mim e muito gratificante, porque as mulheres têm tido, elas têm sido expostas a atendimentos de tal qualidade e oferecido pelos alunos, né, que elas depois falam para a gente de como que elas vão perseguir isso pelo resto da vida. Elas falam, eu posso não receber um atendimento tão bom assim, mas eu sei o que é um bom atendimento hoje, né? Isso para a gente, né, que é professora há tantos anos, é muito importante, né, ver que o seu aluno tem essa possibilidade de oferecer um atendimento tão significativo, né? E isso, do ponto de vista da política de saúde, é você desenvolver cidadania, né? É isso que toda a população brasileira merece. Hoje a gente tem um encarceramento em massa, né? Em geral, tanto de homens como mulheres, mas a população que mais tem aumentado, a população carcerária, é a feminina. Isso tem se tornado um grande drama social, porque a maior parte dessas mulheres são mães, né? E isso é uma tragédia que acontece para essas crianças que ficam, né, privadas do convívio com a mãe. Eu queria pontuar uma outra coisa também, que, assim, às vezes se fala, né, para que ter um estágio desse tipo com populações negligenciadas? A gente sabe o que acontece na sociedade, a gente sabe que existe isso, né? Agora, o trabalho do profissional de saúde, ele é um trabalho individual, ele é um trabalho diante do outro, é junto da pessoa, né? E a gente percebe que só saber que isso existe não dá a exata dimensão de necessidade dessas pessoas. E é absolutamente transformador você ter o contato na medida em que você humaniza aquela ideia que você tem, né, de quem são essas pessoas, né? Você está ali diante de um caso, diante de uma mulher, diante de uma mãe, de uma pessoa que está adoecida, que precisa de você. E o que os alunos têm nos contado é que talvez o que menos importa é esse delito ou eles estarem lá, né? Na verdade, o setting da clínica ele se estabelece quando você tem alguém precisando de você e você tem o conhecimento, né? Então, poder partilhar isso, poder cuidar do outro, né? Pouco importa quem o outro é. O que importa é você ter essa disponibilidade de colocar todo o seu conhecimento à disposição, né?